Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Acho que dá para a gente Boa iniciar. noite. Tudo ótimo. Deixa eu ver, nós temos aí 40 pessoas, né? Tá ótimo. Eu vou iniciar, então, a nossa apresentação. E eu vou passar o slide, depois eu vou postar aqui o slide pro suporte da ESA, tá? Vocês têm grupo de WhatsApp? Não. Não? Eu vou pedir pro rapaz da ESA mandar para vocês. Não sei como que ele vai mandar. Oi, professora. É Oi. Alexandre Suporte. Os alunos eles têm acesso ao Google Sala de Aula e quando a senhora enviar o arquivo, eles podem pegar lá e também assistir a aula gravada, né? Caso eles queiram para consulta, tá bom? Eu posso postar no Classroom? Pode postar no Classroom que eles vão poder ver sim. Ou então eu mando para você, você posta no Classroom para mim? Sim, se quiser mandar, eu já mando. Na hora que você mandar, eu envio para eles. Ah, beleza, então. Obrigada, viu? Nada. Tá, então eu vou iniciar a aula. Eu fiz aqui um slide. Vocês estão enxergando o slide, gente? Sim. Tá, então tá bom. Bom, vou começar falando aqui, né? O nosso tema é inteligência artificial. Vou começar falando da nossa Constituição Federal, tá? A nossa Constituição Federal, ela foi alterada e ela tem um artigo 218 e 219, tem um capítulo dentro da nossa Constituição chamado das novas tecnologias. Eu não sei se vocês já perceberam. Tem uma emenda constitucional que acrescentou dentro da Carta Federal um capítulo das novas tecnologias. Esse artigo 218 da Carta Federal diz o seguinte, que as novas tecnologias devem propiciar o bem comum. Esse artigo que fala que o Estado vai assegurar a inovação e as novas tecnologias em prol do bem comum, mostra que existe um princípio chamado princípio das novas tecnologias pro hominem. Eu, inclusive, escrevi um artigo jurídico a respeito com esse tema, princípio das novas tecnologias pro hominem. Eu publiquei um artigo jurídico aí no mercado e mandei, inclusive, esse artigo jurídico para uma revista lá do TST, do Supremo Tribunal Federal, e a revista está lá para ser publicada ainda. Parece que enroscou e não conseguiram publicar ainda. Por quê? Porque as novas tecnologias, elas vêm para favorecer a sociedade. E não para causar danos à sociedade, causar danos às pessoas, né? E por conta disso, as novas tecnologias oferecem muitos riscos. Lá no Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu se reuniu e classificou os riscos das novas tecnologias. Então, lá tem uma classificação de risco alto, de risco médio, de risco regular e de risco baixo. Então, tem lá uma lista de riscos que as novas tecnologias podem trazer para a segurança das pessoas e para o respeito aos direitos humanos fundamentais. Então, existe uma Agenda 2030 da ONU, lá dentro tem um objetivo de direito social, uma ODS, a ODS número 10, trata da inovação, das novas tecnologias e da inovação. E, portanto, a própria ONU, através da ODS 10, fala que os estados devem cuidar de regulamentar o uso da inteligência artificial para garantir a segurança das pessoas e o respeito aos direitos humanos fundamentais, né? A inteligência artificial, todos nós reconhecemos que ela contribui para a economia, ela traz inovação, traz eficiência, né? Mas as novas tecnologias, elas têm que ser sustentáveis, tem que assegurar um ambiente competitivo, ela não pode
anular a competitividade, né? E tem que ser segura, não pode causar dano às pessoas. Ela tem que vir para melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar os serviços públicos que são prestados pelo Estado para a sociedade. Então, existe uma preocupação, né, do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu acabou de editar uma norma, a Carta Europeia do Parlamento Europeu, a Carta Europeia da Inteligência Artificial. E o que eles trazem nessa Carta Europeia? Né? Primeiro, uma função ética para a inteligência artificial. Né? É necessário cuidar da inclusão digital. Não adianta os estados ou os países avançarem com a inteligência artificial sem cuidar da inclusão digital. Ainda é necessário assegurar uma igualdade entre capital e trabalho. Hoje não é assegurada essa igualdade entre capital e trabalho. Eu vou trazer aqui o debate que nós estamos vivenciando com as novas tecnologias, com o trabalho em plataformas digitais, né? Com a Uber e a iFood, por exemplo, que fazem desses trabalhadores uma nova visão de um trabalho escravo, que é a escravidão do algoritmo. Né? As pessoas ficam refém do algoritmo e não tem como sair dessa roda viva. Né? Por isso, a Corte Interamericana, o Parlamento Europeu, a ONU, a Carta da Agenda 2030 da ONU traz a necessidade de um compliance na área da introdução das novas tecnologias pelas empresas, que haja parcerias digitais, né, entre as empresas e os trabalhadores, e que o uso dessas novas tecnologias e aí os mercados, né, tenham condições dignas e ajustadas nas relações de trabalho. E quando eu falo de relações de trabalho, eu não estou falando de relação de emprego, eu estou falando de relação de trabalho em geral. Porque o trabalho hoje, ele está utilizando as novas tecnologias no seu desenvolvimento. E hoje existem novos tipos de serviços que são prestados por conta das novas tecnologias, tá? Então, é isso. Nós temos aí essa preocupação. Do ponto de vista constitucional, né, há o artigo 5º que assegura a igualdade. Então, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantido aos estrangeiros e aos brasileiros o direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, as novas tecnologias, elas vêm nesse sentido, de realizar os direitos humanos fundamentais e não causar prejuízo, né? E existe agora, na Carta Federal também, além da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, né? Existe agora a proteção de dados pessoais, né? O artigo 5º, inciso 12, né? O artigo 5º, inciso 12, diz que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e dos dados. Então, aqui já introduziu uma proteção dos dados, né? E aqui a palavra dados, ele é genérico, né? Não fala que é dados pessoais. Claro que nós vamos entender como dados pessoais, que significa dados de comunicação. Então, os dados das pessoas já gozam de proteção constitucional. E ainda a informação que é possível capturar sobre as pessoas, né, também gozam de proteção constitucional. Então, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, mas as pessoas têm aí o direito à proteção da privacidade e da vida privada. Há também, no Código Civil,
o artigo 11, né, até o artigo 21, que trata dos direitos de personalidade. Nós temos que trabalhar com esses artigos hoje, então nós temos que pegar a Carta Europeia, pegar aqueles princípios, conectar os princípios da Carta Europeia com os princípios que estão na nossa Constituição Federal, de qualquer forma fazer uma conexão para mostrar que a nossa Constituição já assegura esses princípios e, ao mesmo tempo, buscar na lei a proteção da privacidade das pessoas, e isso está no Código Civil. Por enquanto, é isso que nós temos. Nós não temos ainda uma lei para regular a inteligência artificial. Nós só temos o Marco Civil da Internet e nós só temos a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Então, com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade, eles são irrenunciáveis. Eles não podem sofrer limitação, ainda que voluntária, né? E qualquer pessoa pode pedir que cesse a ameaça ou lesão de direitos de personalidade e ainda buscar a reparação de danos da violação desses direitos de personalidade, né? E ainda que a pessoa esteja morta, o cônjuge sobrevivente ou os seus parentes, né, até 4º grau, podem buscar aí a reparação. Quando houver violação dos direitos de personalidade, mas se me considerando essa violação hoje pelo uso da telemática, pelo uso da inteligência artificial, tá? E ainda as pessoas têm um nome a ser zelado, e hoje nós temos as fake news através de novas tecnologias, né, que deturpam a imagem das pessoas, deturpam a informação e os dados das pessoas, né, com publicações que expõem essas pessoas através do fake news, e às vezes a pessoa nem autorizou a usar o seu nome, né, principalmente o nome em propagandas comerciais, e nós temos aqui que ficar atentos com essa questão das novas tecnologias. Mesmo que a pessoa não queira a proteção, né, o artigo 20 diz que, salvo se autorizadas ou se necessária a administração da justiça ou para manter a ordem pública, né, a divulgação de escrita ou transmissão de palavra ou publicação de imagem das pessoas poderão ser proibida a seu requerimento, sem prejuízo da indenização, né? E ainda há casos que, mesmo que não haja o requerimento do interessado, o próprio Estado, por exemplo, na proteção de um menor de idade, o Estado fica autorizado a tomar as providências para a proteção, né, da criança, do adolescente e tudo mais. Eu trago aqui, que é o nosso tema de hoje, o projeto de lei 2338 sobre a inteligência artificial e o uso de dados. Hoje, o que nós temos? Nós temos a Constituição, nós temos a lei, que é o Marco Civil da Internet, e temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, esse projeto de lei, ele vai mais ou menos no sentido da Carta Europeia de Princípios Humanistas da Inteligência Artificial. Essa Carta Europeia, né, de Direitos Humanos Fundamentais da Inteligência Artificial, na verdade, são normas para desenvolvimento e implementação de um uso responsável de sistemas de inteligência artificial no país. Então, em homenagem ao princípio das novas tecnologias pro homine, nós fazemos aqui um resgate da ética e uma questão de implementação e uso da inteligência artificial responsável, né? Essa lei, ela trata um pouco também da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela copia ou ela repete algumas coisas que estão na LGPD, né? Então, essas normas para o desenvolvimento e implementação, né, de um uso responsável
traz o princípio para o desenvolvimento e o uso da tecnologia, regulamenta a coleta e o uso de dados, né? E traz aí algumas mudanças na LGPD. As principais mudanças dizem respeito aos direitos do titular de dados, né? E o sistema de coleta de dados, o sistema de tratamento de dados e o sistema de dados biométricos. Essa lei 2338, ela traz uma classificação dos riscos de acordo com a gravidade do risco. Então, ela classifica os sistemas de alto risco, né, de médio risco, de baixo risco e de ausência de risco. Ela faz uma listagem, igual à Carta Europeia, né? Muitas pessoas criticam, e eu vi aqui uma pergunta no chat, né? Que aqui, olha, o José diz assim: o quanto a norma europeia limita a inovação, né? O quanto a norma europeia limita a inovação. A norma europeia, ela não limita a inovação, ela apenas regulamenta o cumprimento dos deveres, dos direitos humanos fundamentais, né? Ela determina que se inclua, ou que se faça um compliance regulatório, né? Então, hoje, nós falamos do compliance na área da IA, né? O compliance personal data center, que a gente fala, ou um compliance de direitos da personalidade frente à inteligência artificial, né? Nós podemos, inclusive, na leitura daquilo que é sistema de alto risco, médio risco, baixo risco, não concordar com o grau dos riscos que a inteligência artificial traz. Mas, na verdade, o que se prega é uma governança, uma regulamentação e uma governança da inteligência artificial. E ainda mais, para liberar e promover a pesquisa e a introdução das novas tecnologias. Até mesmo para assegurar a livre concorrência. Se não houver uma regulamentação adequada no campo econômico, no campo social, no campo tributário, em todos os campos, haverá uma corrida ao pote de ouro e aqueles que dominam as novas tecnologias vão imperar sobre aqueles que não dominam as novas tecnologias. E é necessário assegurar a livre concorrência na exploração também da inteligência artificial. Então, não se trata apenas de assegurar os direitos individuais, né? Direitos humanos fundamentais, civis e políticos, mas trata-se também de assegurar e compatibilizar os direitos econômicos, políticos e sociais. Então, nós temos que ter aí E dentro desses direitos econômicos, políticos e sociais, né, as novas tecnologias não podem, por exemplo, devassar o campo político, devassar a livre concorrência entre as empresas que, porventura, vierem explorar as novas tecnologias. E outra coisa, se vocês estudarem os direitos ou a geração de direitos, nós tivemos inicialmente o nascimento dos direitos civis e políticos, que são as cartas de direitos. Depois vieram os direitos econômicos, sociais e culturais, né? Depois falou-se em direitos coletivos e difusos, né? Os direitos coletivos e difusos, que são os direitos de terceira geração. Depois fala-se em direitos de quarta geração, que são os direitos ligados à manipulação genética, aos transgênicos, né? E a exploração da física quântica, né? E como regular essas questões. E agora nós falamos que o que está colocado em risco é a própria humanidade, ou o próprio humanismo. Antes, o que se colocava em risco eram os direitos
civis e políticos, de liberdade e tudo mais. Depois, os direitos sociais, econômicos e culturais, que no advento do Estado Social. Depois, com as novas tecnologias, manipulação genética e transgênicos e outras invenções, inclusive com o uso da física quântica, fala-se em direitos aí de quarta dimensão. E agora, como nós estamos na questão da inteligência artificial, lida-se, então, com um viés mais apurado, né, das novas tecnologias, que podem colocar em risco a própria humanidade ou a própria existência humana na Terra. Há quem diga isso, né? Então, quais são os pontos principais do projeto de lei 2338 de 2023? Esse projeto não há ainda consenso, né? Existem muitas discussões ainda sobre ele. Eu nem sei, nem posso assegurar a vocês que ele será aprovado. Muita água pode rolar debaixo dessa ponte ainda. Mas, na prática, esse PL traz a definição de princípios para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial. E o primeiro grande princípio é da não discriminação, né? Da não discriminação, o princípio da segurança, da transparência e da responsabilidade. E aqui nós discutimos quando a responsabilidade é objetiva e quando a responsabilidade é subjetiva. E a questão da prestação de contas, né? Quem utiliza, implanta e usa a inteligência artificial necessariamente terá que ter um compliance, deverá ter um relatório de impacto e deverá prestar contas, né, para o governo, vamos dizer assim, através desse relatório de impacto, que é aquilo que nós chamamos de prestação de contas. Essa lei, a exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, essa lei também cria a Agência Nacional de Inteligência Artificial, responsável por implementar e supervisionar a aplicação da lei. Então, essa Agência Nacional da IA é uma agência reguladora. Tal qual a ANPD regula o modo de tratamento de dados que está na LGPD, né, o projeto de lei vai tratar da inteligência artificial igualzinho, está lá a LGPD, né? E esse projeto de lei estabelece requisitos, né, para o uso da inteligência artificial em diferentes setores, na saúde, na educação, na segurança pública, nos serviços públicos, nos serviços financeiros e tudo mais, né? Claro que existem aí múltiplas funções para a inteligência artificial, haverá uma agilização, né, de tudo isso. E a preocupação maior é o viés discriminatório, né? E os impactos que a inteligência artificial pode trazer na sociedade em relação aos direitos humanos fundamentais e no planeta, inclusive em termos de meio ambiente. E eu quero mostrar para vocês que agora nós temos um novo conceito de meio ambiente. O meio ambiente, que nós sempre estudamos, que é o meio ambiente natural, e o meio ambiente artificial, né? Então, eu estou aqui no meu quarto com a luz acesa, né, no ar-condicionado, isso daqui é um meio ambiente artificial. Há também a questão dos riscos da inteligência artificial, né, nos vieses discriminatórios. Por exemplo, há notícias, né, de vieses discriminatório na seleção de empregados por uma empresa, cuja seleção dos currículos é feito pela inteligência artificial.
A inteligência artificial, ela não foi adestrada ou programada, por exemplo, para selecionar currículo de mulheres, né? E aí, na seleção, só foram selecionados homens. Mas não houve intenção de discriminar as mulheres. O que houve foi uma falha, né, no algoritmo que cuidava da seleção dos currículos para fins de contratação. Então, às vezes, a inteligência artificial acaba causando discriminação, mas não é uma discriminação intencional. É uma discriminação mesmo não intencional. Porque a inteligência artificial, às vezes, ela não é capacitada, adestrada, equipada, programada, né, para algumas situações. Quem programa esquece algum viés. E existe aí o chamado viés discriminatório da inteligência artificial, que exclui da proteção determinadas pessoas, exclui da inclusão digital, exclui de direitos, exclui da manifestação, né, de direitos de personalidade. Então, é disso que nós estamos tratando. Uma outra questão dos riscos da inteligência artificial, né, é a questão de que as decisões automatizadas que são tomadas pela inteligência artificial, a pessoa humana tem o direito de revisão das decisões automatizadas da inteligência artificial. É isso. Então, o direito, né, do ser humano de ter uma revisão humanista das decisões automatizadas da inteligência artificial. Então, por exemplo, se na seleção de pessoal descobre-se que aquela inteligência artificial que está fazendo a seleção de empregados numa determinada empresa está discriminando mulheres, essa mulher que se sentir discriminada, ela tem o direito de requerer para aquela empresa que usa a inteligência artificial que faça uma revisão da análise do seu currículo, agora por um ser humano. Esse direito a uma revisão humanista das decisões automatizadas está na Carta Europeia, né, de Direitos Humanos. Está na Carta Europeia lá de Inteligência Artificial. O principal ponto é este, né? No Brasil, nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados traz regras de tratamento de dados, coleta de dados, armazenamento, compartilhamento, tratamento em geral dos dados pessoais, tá? E na Lei Geral de Proteção de Dados tem um artigo que diz que o indivíduo tem o direito a uma revisão das decisões automatizadas, tomadas pela inteligência artificial. Mas só assegura o direito de revisão. Não coloca que é o direito de uma revisão humanista ou por um ser humano. Então, na prática, se uma empresa coleta os seus dados pessoais e existem dados pessoais que estão em poder da empresa que são obsoletos, eles não são mais verdadeiros. Por exemplo, consta lá que eu sou casada, mas já não sou mais. Consta lá que eu sou formada em tal e qual faculdade, mas eu já tenho outros cursos, então essas decisões elas não estão atualizadas. E eu quero pedir uma revisão, né, dessas informações a respeito dos meus dados. A lei me assegura a revisão, mas não me assegura que essa revisão seja feita por um ser humano. Então, na prática, a empresa pode fazer essa revisão por outra inteligência artificial.
uma inteligência artificial mais gabaritada, por exemplo. Então, existem inteligência artificial de pequeno porte, que às vezes são revisadas por uma inteligência artificial de grande porte. E essa decisão dessa inteligência artificial é revisada por uma outra inteligência artificial de grandíssimo porte. Isso pode acontecer. Então, é disso que nós estamos tratando, do humanismo, né, dos direitos humanos fundamentais frente à inteligência artificial. Parte das regras que estão na LGPD estão dentro desse projeto novo, né, de inteligência artificial. Então, na LGPD, nós temos aqui, né, na LGPD, que a pessoa não pode ser obrigada a fornecer informações que ela reputa excessiva acerca da sua pessoa. Então, a coleta indiscriminada de dados, né, desde a LGPD, está com os dias contados, e nós aplicamos a LGPD em todas as relações jurídicas, e principalmente, eu sou da área trabalhista, nós aplicamos também na área do direito do trabalho, né? E hoje, às vezes, são coletados dados das pessoas que são desimportantes para a relação de emprego. Então, quando se preenche um currículo de um empregado numa empresa, para que é necessário que o indivíduo forneça os dados? Que religião que ele professa, que partido político ele professa, se ele é sócio de sindicato ou não, se ele tem alguma raça, alguma cor, né? Isso é desimportante para a relação de emprego. O que eu preciso? Eu preciso de um engenheiro que seja formado em engenharia, na especialidade X, que tenha um curso de pós-graduação nessa especialidade, para exercer a função X. É disso que eu preciso. Não preciso saber se a pessoa é transgênero, se é casada, se é solteira, e quais são os demais atributos dessa pessoa. Para fins trabalhistas, eu só preciso da profissão desse indivíduo, né? Então, é isso, né? A questão do princípio da finalidade, o princípio... Nós só vamos coletar os dados essenciais para aquela finalidade ser alcançada, né? Sob pena de violação do texto constitucional. Existem ainda capturas de dados das pessoas na área do consumidor. E o próprio Código do Consumidor, desde há muito, já protegia o consumidor lá desde 90, né? E nós tínhamos um cadastro negativo das pessoas que eram devedores, né, na área do consumo, e agora esse cadastro, como ele é pejorativo, ele se transformou em cadastro positivo. O nome das pessoas constam lá, das pessoas que são bons pagadores, né? Então, veja, é possível compatibilizar, né, a proteção de dados pessoais, os direitos humanos fundamentais. E nós temos, então, o artigo 5º, o inciso 10, 12, 14, 23, e ainda o artigo 37, né, da Carta Federal, combinado com 216, 217, 218, que trata das novas tecnologias, e ainda o Código de Defesa do Consumidor, tá? Há algumas regras, principalmente dentro do poder público, que inaugurou, né, os programas de compliance. Então, o compliance, ele nasceu primeiro dentro do poder público, né? O poder público, internamente, sendo obrigado a fazer os seus programas de compliance. E com o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 14, muitos princípios, né, também foram trazidos nessa lei do Marco Civil da Internet e ampliados pela Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.709 de 2018. Ainda criou-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e na linha
da inovação tecnológica, há uma lei complementar, a 182 de 2021, que traz o marco legal das startups. Então, o próprio governo estimula as empresas para tratarem, vamos dizer assim, das novas tecnologias, oferecer serviços na área das novas tecnologias, que nós chamamos de startups. Essas startups são empresas que oferecem serviços de inteligência artificial e ainda é possível um investidor vir e injetar dinheiro nessas startups sem que ele seja sócio da empresa, que nós chamamos de investidor anjo. Então, há uma nova regulamentação do investidor anjo que pode vir e injetar dinheiro, né, numa startup que presta serviços utilizando plataformas digitais ou utilizando novas tecnologias, e essa pessoa ele não é responsável pelos débitos trabalhistas, pelos débitos tributários, pelos débitos civis da empresa. Ele é um mero investidor. Então, há aí um fomento, né, para que haja uma implementação das novas tecnologias. Então, muito pelo contrário, a lei que trata das novas tecnologias, ela não limita, né, a livre iniciativa, ela apenas regula, né? Ela é apenas um padrão normativo, né, de regulamentos, normas e leis, né, para que seja acessível às pessoas e que dê um norte para as empresas, inclusive para assegurar a livre iniciativa entre as empresas, porque senão não será assegurada a livre iniciativa. Aquele que detém as novas tecnologias vão engolir as demais empresas. Então, é mais ou menos isso. Quem detém as novas tecnologias detém o poder. Praticamente é isso, né? Há um conceito de dados pessoais, e nós temos os dados pessoais sensíveis e os dados pessoais não sensíveis, né? Dados pessoais apenas. Então, o nome, o RG, o CPF, o número da CNH, né? É apenas dados pessoais. Todo mundo tem o nome do seu CPF em tudo que é lugar. Agora, a raça do indivíduo, a opção sexual, a religião, se ele está vinculado a algum partido político e outros dados dessa natureza, são considerados dados pessoais sensíveis, que merecem proteção. Ninguém precisa saber qual religião que a pessoa professa, qual é a preferência política da pessoa, qual é o dado de saúde dessa pessoa. Por exemplo, se um dado de saúde dessa pessoa ele é publicizado, a pessoa tem AIDS. Nenhum plano de saúde vai querer, por exemplo, contratar com esse indivíduo. Né? Isso vai causar uma discriminação. Hoje nós temos também os dados genéticos, né, e biométricos. Existe leitura da íris, né, do olho da pessoa, existe leitura do polegar, que nós chamamos de dados genéticos ou biométricos, né? Então, essas questões todas, elas são consideradas dados sensíveis, elas gozam de uma proteção diferenciada, uma proteção destacada, para evitar a discriminação, né? Outra coisa, quando alguém fornece os seus dados pessoais, e principalmente seus dados pessoais sensíveis, entra em cena o princípio da finalidade, a pessoa tem que ser informada. Para que finalidade eu preciso dar os meus dados? Então, tem aí a questão do consentimento informado, né? E da finalidade específica, tá? Não se exige o consentimento quando a lei impõe uma obrigação legal regulatória. Então, quando a lei impõe uma obrigação legal regulatória, a pessoa é obrigada a fornecer os dados. Por exemplo, se a pessoa está numa relação de emprego
ela necessariamente tem que fornecer os dados, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, e os seus dados de saúde, para que a empresa compartilhe esses dados com o INSS para fins, por exemplo, de previdência social, para fins de dependência, né, dos seus filhos, e ainda para fins de plano de saúde. Então, existem casos que a lei diz, olha, esse dado pessoal, ele é protegido, mas se há uma obrigação legal regulatória, ou se há uma obrigação contratual, para que o contrato seja firmado, a pessoa não pode se negar, por exemplo, a fornecer os seus dados. Até porque a empresa tem as obrigações legais com o e-social, com o imposto de renda, com o INSS, né? Compartilhar informações com os sindicatos. E ainda existem casos que a empresa detém e colhe os dados biométricos das pessoas. Hoje, antigamente nós tínhamos cartões de ponto, agora são registros eletrônicos de ponto. Você coloca o dedo lá na catraca, né? Qualquer prédio que você vai entrar para visitar alguém num apartamento, ou se você vai num escritório de advocacia, que você entra na portaria, tem que botar o dedo lá, né? E tem a coleta dos dados biométricos. Dados biométricos são dados sensíveis, que ficam na catraca da entrada de uma empresa, ou que fica no controle de acesso de um condomínio, ou que fica no controle de acesso, né, de um prédio. E aqui existe um outro princípio chamado princípio do legítimo interesse. Então, o prédio, para fins de segurança e identificar quem é que está entrando no prédio, tem o direito, diante do legítimo interesse, de coletar os dados biométricos da pessoa para identificar, né, a pessoa. Claro, esses dados, eles são mantidos ali até a pessoa entrar, visitar quem ela quer no prédio, sair, e assim que ela sai, esses dados devem ser descartados. Não é preciso ficar guardando esses dados, né? Então, existem até a questão da eliminação dos dados, da obrigação de eliminação desses dados. E uma outra questão que eu quero trazer para vocês, da Lei Geral de Proteção de Dados e da inteligência artificial, são os dados da saúde, né? Os dados da saúde são, assim, ultra sensíveis, né? E numa relação de emprego, por exemplo, nós temos os exames admissionais, periódicos e demissionais. E ainda a empresa tem todos os atestados médicos de cada afastamento, né, que o fulano goza na empresa, ele traz lá os atestados médicos. E se ele usa plano de saúde, ele pega lá as guias para ir para o plano de saúde, o plano de saúde manda os relatórios para o empregador, que às vezes tem que pagar lá o plano de saúde. Existem casos, né, que a empresa paga uma parte, o trabalhador paga outra. Então, tem vários tipos de planos de saúde e que a empresa tem que pagar, e ela precisa daquela lista dos procedimentos que foram efetuados no plano de saúde. Esses dados de saúde, né, eles precisam de um tratamento adequado, né, e de uma finalidade também específica. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, agora, ela se aplica com muito mais rigor com a introdução da inteligência artificial, porque a inteligência artificial vai trabalhar com dados o tempo todo. Ela vai trabalhar com dados das pessoas, né? Abrange todas as pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, inclusive estabelecimentos no Brasil, ou mesmo que haja coleta de dados no território brasileiro, mas a empresa às vezes não é brasileira. E também não importa o tamanho da empresa, né? Claro que se a empresa é de pequeno e médio porte, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regula o tratamento diferenciado para pequenas e médias empresas com relação à LGPD, né? Porque as exigências das pequenas e médias empresas são diferentes das exigências de uma grande empresa, tá? Quais são os princípios básicos que nós temos que tomar cuidado? A inviolabilidade do direito à intimidade, a inviolabilidade do direito à privacidade, o direito ao sigilo,
a inviolabilidade dos dados pessoais e o direito à informação. Todos temos o direito a ter informação quando os nossos dados estão em poder de alguém. É possível fazer uma notificação e perguntar: olha, eu sei que você tem dados da minha pessoa em seu poder, eu gostaria de saber quais são esses dados. Até para poder retificar esses dados que estão obsoletos, ou estão velhos, não estão atualizados, até para mandar excluir esses dados se eles são excessivos, até mesmo para pedir a revisão humanista, né, de uma decisão automatizada em que os dados foram coletados. Mas, de qualquer forma, esses princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas, todos esses princípios que estão na Lei Geral de Proteção de Dados também estão no projeto de lei da inteligência artificial. Não muda nada. E a lei da inteligência artificial vai mudar e vai ampliar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Talvez fique uma única regulamentação, mas vai ampliar, né? Mas são esses princípios, praticamente. E ainda, a lei da inteligência artificial, ela tem um alcance geral de toda a sociedade. Protege empregados, usuários, clientela, os terceiros em geral, e ainda protege toda a atividade de coleta, tratamento, utilização, transmissão, reprodução e arquivamento de dados, né? Porque o que é inteligência artificial, se não trabalhar com os dados pessoais, né, da pessoa natural, dados jornalísticos, dados de segurança pública, dados de defesa nacional, de segurança de Estado, dados sobre infrações penais, dados em geral para que o governo implante políticas públicas. Então, a inteligência artificial, primeiro, ela vem servir, né? Estar a serviço do Estado na sua prestação de políticas públicas. E depois entra em cena a questão da economia, né? E eu quero trazer para vocês essa pirâmide, né? Na prática, uma lei geral de proteção de dados, conjugado com a lei geral da inteligência artificial, né? O que se prega aqui é a compatibilização dos princípios de direitos humanos com os princípios de direito econômico. Veja, os princípios fundantes da Lei Geral de Proteção de Dados são basicamente os mesmos da Lei de Inteligência Artificial. O que nós queremos? Compatibilizar os direitos de privacidade, os direitos de autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de opinião, a liberdade de comunicação, a inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem. Queremos aí a inclusão digital das pessoas, né? De um lado e de outro, nós queremos potencializar o desenvolvimento econômico, né? Através da tecnologia e da informação. E ainda assegurar a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, né? Então, é mais ou menos compatibilizar os direitos humanos, né, o livre desenvolvimento da personalidade, a cidadania e a dignidade da pessoa humana, das pessoas naturais, de um lado, e o desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação de outro lado. É isso, né? É uma compatibilização prática, né, dos princípios de direitos humanos fundamentais com os princípios de direito econômico. Mais ou menos isso, tá? Nessa era digital, existem muitas críticas da introdução das novas tecnologias, porque elas estão sem rumo ainda, elas estão sem aparato. E eu trago aqui à tona o discurso
né, da introdução das novas tecnologias na questão do Uber, né? E como ficará o futuro do trabalho e o trabalho do futuro? Porque nós temos hoje uma realidade, que é a mecanização, a robotização, e agora a adoção de inteligência artificial, onde há a substituição do homem pela máquina. E não é qualquer máquina, é uma máquina bem mais potente, né? É uma máquina que nós chamamos de plataformas digitais, que ela trabalha com a física quântica, com a movimentação de elétrons, muito mais potente, vamos dizer assim, do que no passado, com as fontes de energia do passado. Então, no passado, nós tínhamos a tração animal, depois surgiu a máquina a vapor, depois a eletricidade, né? Depois a questão da energia do petróleo, né? E agora a gente fala da energia da física quântica, da movimentação de elétrons e essa nova realidade, né, do trabalho mediante plataformas digitais e da substituição do teletrabalho, o trabalho à distância, e ainda a substituição pela robótica, né, a substituição do homem pela máquina, com descarte da mão de obra humana. Então, você potencializa, vamos dizer assim, a produtividade. Então, antes, 100 homens faziam 100 carros. Hoje, despede-se 100 homens, coloca-se uma inteligência artificial que vai fazer 100 mil carros. E o problema do descarte do ser humano é o seguinte: quem é que vai comprar esses 100 mil carros? Né, se as pessoas não têm fonte de renda ou inclusão digital para tanto. Então, entra todo esse debate da inteligência artificial e o direito do trabalho, né? E os princípios da inteligência artificial. Eu trouxe aqui, hoje, né, nós temos o iFood, aí o motoboy, ele entra com ação trabalhista e diz, olha, o iFood, eu estou sendo sugado, né, pelo algoritmo, o algoritmo controla o meu trabalho, eu vou fazer as entregas e o algoritmo fixa lá um prazo muito rápido para eu fazer a entrega. No futuro, gente, a entrega será feita por drone, e eu trouxe aqui uma imagem de um drone gigante que vai fazer a entrega e não vai nem precisar de motorista e nem vai precisar de motoboy, né? Vai substituir. Então, não adianta ficar criticando, né? Porque a inteligência artificial hoje vai fazer muito trabalho que o ser humano faz e com muita propriedade, né? Eu trago aqui a evolução, né, da Revolução Industrial, que passou pela máquina a vapor, seguido pela eletricidade e petróleo, depois a Revolução Industrial da eletroeletrônica, através de computadores, automação e robótica, e agora a revolução tecnológica, ela é uma revolução que não é só na área do trabalho, ela é econômica, ela é social, ela é cultural, ela é política, ela é jurídica, que nós chamamos de sociedade 4.0 e que muitos estão chamando de sociedade 5.0. 4.0 nem funciona mais, agora é 5.0. Por quê? Essa revolução tecnológica, ela afeta toda a sociedade. Ela afeta culturalmente toda a sociedade, afeta trabalhadores, empregadores, governo, e isso é um fenômeno global. E mais, é global, é transnacional, e ela ainda é transplanetária, porque fala-se, inclusive, que é possível mudar para um outro planeta, Marte, e trabalhar a partir de Marte no teletrabalho, né? Então, é um fenômeno global tendente a um fenômeno, né, transplanetária, e claro que haverá um aumento da competitividade e uma minimização dos custos, com otimização dos processos produtivos, e agora muitas soluções no mundo virtual, e desfazendo uma distinção entre o mundo virtual e o mundo real, que nós chamamos de negócios de inteligência, ou business intelligence, né? E que requerem hoje novos tipos de gestão, né? Então, essa combinação das máquinas,
com as novas tecnologias da telemática digital, da física quântica, manipulação de elétrons, a questão da nanotecnologia, né, os microchips, os nanochips, tudo isso traz um diferencial na automação, na computação, na robotização, né? E hoje tudo é era cibernética, né? Essa indústria 4.0, tendente à indústria 5.0, hoje nós temos produtividade feita por impressora 3D. Então, eu posso colocar numa impressora 3D um protótipo ou um projeto de uma escova de dente e fazer escova de dente em série, né, na computação através da impressora 3D. Olha que coisa, né? Então, existe hoje uma convergência das novas tecnologias digitais, as novas tecnologias físicas e biológicas, e isso tudo conectado em rede mundial e rede transnacional e até rede transplanetária. Que coisa, né? Essa questão também traz à tona a questão das novas formas de trabalho, né? Quais são as novas formas de trabalho na era digital? Diante da robotização, das plataformas digitais, do teletrabalho transnacional, da uberização e da terceirização. Hoje a terceirização, gente, ela é um outro modelo. Vou trazer aqui à tona um debate com vocês. Eu fui fazer um congresso sobre terceirização em portaria de condomínio, né? Então, eu fui num condomínio e apertei lá apertei na portaria e alguém me atendeu. Esse alguém que me atendeu não estava presente ali na portaria, ele estava em outro estado da federação, porque é uma portaria virtual que a pessoa me atende de outro estado da federação, ele estava lá em Minas. E ele disse, pois não, e eu disse, olha, eu vim para o aniversário do fulano de tal, eu preciso entrar. E aí ele abriu o portão e eu entrei. E tinha lá uma cabine, né, na portaria, e eu achei que tinha uma pessoa lá dentro da cabine que havia aberto o portão para mim. Eu bati no vidro, que o vidro era fumê, e falei, muito obrigada, né? E aí o síndico veio ao meu encontro e falou para mim, não adianta bater que não tem ninguém aí na portaria. Quem te atendeu foi uma inteligência artificial, né? Essa pessoa está em outro estado da federação, é uma inteligência artificial que te atendeu aqui na portaria virtual. Ótimo. Lá nessa empresa que atende a portaria virtual, que está em outro estado da federação, eu perguntei, quantos empregados essa empresa de portaria virtual tem? Ela falou, deve ter uns 50, né, empregados que ficam monitorando o computador, verificando as portarias dos prédios. Tem uns 50 empregados. E a tela dos computadores, todo mundo fica olhando as telas dos computadores. Então, eu disse assim, você sabe que você mandou embora 3 porteiros, porque a pessoa tinha 3 porteiros, que trabalhavam em turno de revezamento, 12, né? Então, trabalhava em turno de revezamento e 12. Mandou os 3 porteiros embora e contratou essa portaria virtual. E eu disse a ele, você sabia que esses 50 trabalhadores da portaria virtual podem entrar com uma ação contra o condomínio, dizendo que ficou monitorando a sua portaria e que você trocou 3 empregados e a responsabilidade por 3 empregados por uma responsabilidade para 50 empregados, porque qualquer um deles que está lá olhando a portaria virtual sua e fiscalizando a sua portaria virtual e atendendo, pode, pela terceirização, pode reclamar contra você. E o indivíduo falou, puxa, eu não tinha pensado nisso. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa no TST.
E lá no TST, pasme, o TST está responsabilizando os condomínios pela totalidade dos empregados da portaria virtual. Porque eles se revezam ali olhando o computador e olhando a portaria virtual dos condomínios, tá? Então, de repente, as novas tecnologias, em vez de melhorar, né, a responsabilidade do empregador, pode piorar, que é o caso das portarias virtuais nos condomínios, que eu estou trazendo aqui. Não trouxe o slide aqui, mas tem uma jurisprudência farta nesse sentido, tá? Então, essas novas tecnologias trazem muitos impactos no direito do trabalho, trazem impacto nos empregos informais, porque cada vez mais as pessoas são pejotizadas, autônomas, vamos dizer assim. Imprime-se novas formas de trabalho. Existe agora uma nova preocupação com a saúde mental das pessoas, né? Com a inviolabilidade das comunicações de dados, com a discriminação por algoritmo, e ainda esse trabalho, assim, de novas formas, por plataformas, entra a questão do cyberbullying, do cyberstalking, e entra a questão do cyberbullying, cyberstalking por algoritmo. O algoritmo fica fiscalizando e numa espécie de jogo, né, que a gente chama de game, registra as corridas que o iFood faz, por exemplo, e que já tem outro pedido encadeado na frente, e que ele demorou 5 minutos a mais do que o tempo estimado, e que ele tem que alcançar novos parâmetros, e sob pena de perder a sua oportunidade na plataforma. Então, é uma questão louca, né? Que traz a questão da discriminação por algoritmo. E hoje nós temos muitos problemas das novas tecnologias na questão das provas digitais. Quando se trata de discutir em juízo determinadas relações de trabalho, e eu não estou falando de relação de emprego, estou falando de relação de trabalho, como é que nós vamos fazer essa prova? Porque as provas são todas digitais. E o que é que me assegura que aquela prova, que é uma prova digital, pode ter acesso? Como é que nós vamos violar o segredo industrial de um algoritmo para verificar como que o algoritmo está equiparado, vamos dizer assim, ou como que ele está programado para explorar aquele trabalho humano e se o algoritmo está ou não causando discriminação. Porque tem algoritmo que exclui o trabalhador, se ele demora muito numa entrega, já exclui ele do rol, né, de pessoas que são cadastráveis como trabalhador. E a força probatória dessas provas digitais. Hoje nós temos a lei do Marco Civil da Internet, a 12965, e a LGPD, mas nós temos também uma vasta discussão das provas digitais e como operacionalizar as provas digitais no processo. Não estou nem falando as provas digitais extraprocessuais, tá? Eu estou falando de provas digitais no processo, né? E hoje, novas formas de trabalho, terceirização, trabalho temporário, intermitente, autônomo, trabalho part-time. Eu tenho aí o autoempregado, o Supremo acabou de dizer que o autoempregado não tem relação de emprego, né? O trabalho em plataformas digitais e as portarias remotas. E eu vi em Dubai, as entregas de iFood são feitas todas por drone, né? Não há mais entrega feitas por ser humano. Eu trago aqui que de janeiro de 2019 a junho de 2023, 786 mil ações correram na Justiça do Trabalho sobre a questão de motorista de aplicativo. O IPEA fez um levantamento que 2,5 milhões de pessoas trabalham como motorista de aplicativo no Brasil. E que essas pessoas não têm proteção
previdenciária. Só 23% dos entregadores e motoristas de app têm cobertura pelo INSS, né? Então, gente, olha os dados do News Brasil que eu trouxe aqui para vocês. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que as novas tecnologias precisam ser reguladas, porque nós vamos criar uma situação de exclusão digital na sociedade, né? Há um levantamento nos hospitais de traumatologia, principalmente no Hospital das Clínicas, que em 6 anos, o percentual de acidentes de moto com traumas subiu de 20% para 80%, por conta do trabalho por aplicativo, né, o iFood. E há um relatório, há uma CPI, né, e a Intercept deu esse relatório, que é um relatório médico, sobre o número de acidentados, né, de colisão de trânsito no Brasil, a respeito de pessoas que trabalham, né, com moto ou com Uber, né? A colisão de trânsito duplicou entre 96 e 2017, só que os acidentes de moto aumentaram 16 vezes. Então, os sinistros de trânsito envolvendo motocicleta é maior do que o de carros. E os dados do seguro da DPVAT, porque a DPVAT chegou uma época que foi revogada, né, a lei da DPVAT, agora criou-se de novo a lei da DPVAT, que é o seguro, né, de acidente de trânsito, aumentou em 70% as indenizações por invalidez, né? E em 2021, houve 71.334 internações de ciclista, uma taxa 14% maior do que em 2020. E na pandemia, aumentou, né, a entrega de alimentação iFood por motociclistas, e então aumentou também os acidentes de trânsito em 40%, né? E alguns hospitais aumentou em 60%. E a maior parte desses acidentes são registrados como politraumatismo, né? Ou seja, o indivíduo fica mais tempo internado. Então, isso está dando muito gasto para a saúde. Agora, no mês 5 de 2024, teve um outro estudo do IPEA, né, que revelou que a precarização das condições de trabalho do motorista e entregadores por aplicativo, né, aumentou, né? Então, em 2022, né, 1 milhão, em 2024, 2,5 milhões, e que a jornada de trabalho aumentou de 49 horas para 60 horas, e que a renda o salarial caiu de 3 mil para 2.400, e que caiu também as contribuições previdenciárias. As pessoas deixam de contribuir para a Previdência Social para economizar dinheiro, né? Então, essa é a realidade. Tem vários estudos aqui e desafios do trabalho em plataformas digitais. Eu participo de um núcleo de pesquisa da USP, junto com o professor Guilherme Feliciano, e nós fizemos um levantamento, né? Nós temos estudos e levantamentos de toda essa questão dos motoristas por aplicativo e plataformas sociais, né? E muitas vezes há cometimento de crimes utilizando as plataformas. A incidência de crimes aumentou barbaramente, principalmente crimes praticados pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, né, o número de crimes. Então, eu trago aqui esses dados para vocês, tá? Trouxe aqui um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 967. Proibição do uso de carros particulares para transporte remunerado individual de pessoas. Um município fez uma lei e proibiu o uso de carros particulares para transporte remunerado individual de pessoas, dizendo que só quem pode transportar pessoas é o táxi, devidamente cadastrado na prefeitura,
e os transportes coletivos, né? Ônibus devidamente cadastrado. E o Supremo, nesse tema 967, diz não, a proibição ou restrição de atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, porque viola o princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, né? E que o Estado ou o município pode sim regular e fiscalizar, mas não pode proibir, não pode proibir. Então, quando nós falamos de lei que vai regulamentar a inteligência artificial, essa lei não vai proibir, né? Ela não vai proibir, ela só vai regulamentar. Ela vai exigir algumas condutas para minimizar o risco e compatibilizar os direitos humanos fundamentais com os direitos econômicos e com a livre iniciativa. Eu trouxe aqui também, né? O Supremo chancelou a autonomia dos motoristas de aplicativo, nós temos a ADC 48, a DPF 324 e o tema 725, que trata da terceirização. E inúmeras reclamações constitucionais foram ajuizadas no Supremo. Eu só trouxe exemplo da Cabify, essa reclamação aqui 59795 e a reclamação 60347, que são mais expressivas, só para mostrar para vocês o alinhamento, né? E uma discussão interessantíssima sobre a subordinação por algoritmo, né? Então, a pergunta que se faz: existe uma subordinação por algoritmo? Há necessidade de regulamentar o trabalho por aplicativo, né? Eu trouxe aqui um julgado que o TST, né, um trabalhador que trabalhava em plataformas digitais, de iFood, aí da vida, entrou com uma ação trabalhista e pediu vínculo, né, com a plataforma. E aí ele diz, olha, eu sou subordinado à plataforma. Eu tenho uma subordinação por algoritmo. O algoritmo manda em mim. Eu tenho que cumprir as regras do algoritmo, senão eu estou fora. Eu tenho o direito a uma decisão, a uma revisão da decisão do algoritmo, uma revisão humanizada. Né? E eu quero uma perícia tecnológica no algoritmo da empresa, né? Para provar que eu sou subordinado ao algoritmo. Quando o trabalhador pediu esta prova, a empresa contestou e disse, olha, essa prova não é possível ser feita, porque o algoritmo é um invento. As novas tecnologias são inventos e gozam dos direitos do autor, chamado direitos autorais. E se alguém descobrir como o algoritmo funciona, é o mesmo que revelar, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, né? Isso vai cair no domínio público e impacta aí a livre iniciativa, e não é possível, então, o algoritmo é sigiloso, não é possível fazer perícia nas plataformas digitais, para verificar como é que o algoritmo é programado e como é que ele funciona. Então, eu trouxe essa decisão do TST, né? Uma discussão muito grande é que tipo, então, de trabalho esse trabalhador faz. Se ele não é subordinado ao algoritmo, se eu não consigo fazer a prova do algoritmo, porque goza de sigilo do direito autoral, né? Eu tenho uma tese, né? Nós podemos considerar o motorista de aplicativo como avulso, com igualdade de direitos ao trabalhador privado. O trabalhador avulso se apresenta para trabalhar quando quer e como quer. Quando ele não quer, ele não se apresenta, né? E ele trabalha livremente nas horas que ele bem entende. E essa figura do trabalhador avulso está na Carta Federal, né? E a Carta Federal tem aí os fundamentos de proteção do trabalho, né? A proteção dos riscos inerentes ao trabalho, a proteção face à automação, os seguros contra acidente de trabalho e a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício e o trabalhador avulso.
O problema maior desse trabalho por plataformas digitais está com o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Por quê? Porque nós temos impactos previdenciários muito fortes. Essas pessoas, às vezes, não ganham o suficiente acima de um salário mínimo para recolher a previdência, e às vezes não recolhem. Eles têm dificuldade de alcançar a condição de segurado na Previdência Social. Quando eles alcançam a condição de segurado, às vezes eles não cumprem a carência, então eles não têm acesso aos benefícios previdenciários, né? E, ao mesmo tempo, essas novas tecnologias das plataformas digitais potencializam os acidentes de trabalho, como nós vimos, estatisticamente. Sem contar, né, que existem muitas doenças psicológicas decorrentes dessa nova forma de trabalho, por conta do assédio moral, o assédio sexual, o cyberbullying, o cyberstalking, e ainda a institucionalização do limbo jurídico trabalhista previdenciário, né? Então, os direitos, na prática, os direitos sociais, acaba sendo jogado na lata do lixo, são outras conformações de formas de trabalho, e a pessoa não alcançará os seus direitos à aposentadoria. E nós tendemos a caminhar para um estado do bem-estar social a cargo unicamente do Estado e não da sociedade e dos empresários, em que o indivíduo só terá acesso aos benefícios de assistência social. Não terá acesso aos benefícios previdenciários de aposentadoria, por exemplo. E eu trago aqui ainda as questões da saúde mental e as novas tecnologias, né? O que existe hoje? Essas novas tecnologias, ao mesmo tempo que causam interpenetração das pessoas, as pessoas se conectam na mídia social, eu tenho também um isolamento social. Quem não viu no restaurante várias pessoas sentadas e todo mundo olhando para o celular e não olha um no rosto do outro, né? Então, isolamento social, o acesso limitado às novas tecnologias, a dependência tecnológica, né? Nós temos pessoas que, se você tirar o celular, elas se matam, né? Se suicida. Muitas falhas técnicas, a falta de privacidade, a violência psicológica que causam doenças, né? O cyberbullying, o assédio virtual, crimes de exploração e violência sexual, conteúdos inapropriados, principalmente para as crianças e adolescentes, e às vezes até chantagem aos usuários, sem contar os fake news e os golpes, né, de precatório, e os golpes de consignado e tudo mais, que potencializam aqui os crimes, né? E aí existe a questão da discriminação por algoritmo. A solução para o algoritmo preconceituoso, quando o algoritmo, ao selecionar pessoas para o emprego, exclui pessoas de raça, exclui mulheres, exclui transgênero e exclui idoso, né? Como saber se o algoritmo está adredemente planejado para isso? E agora, nós temos notícia de assédio sexual no metaverso, né? Existem aí a realidade virtual, que nós chamamos de metaverso, e existe até notícias de pedido de indenizações por assédio sexual no metaverso, né? Uma pesquisadora, né, da ONG Sun foi vítima de assédio sexual no metaverso, com imagens e comentários obscenos de 2 homens, né, e que mostrou o comportamento tóxico e o assédio sexual por avatares com aparência e voz feminina. Olha que coisa, né? E hoje nós temos criação de imagens que são feitas pela inteligência artificial. E qual é a consequência disso para o mundo dos direitos de personalidade, para o mundo do trabalho? Gente, qualquer pessoa que domina a inteligência artificial pode pegar a minha imagem, colocar a Torre Eiffel atrás e dizer, doutor Ivani está em Paris, e todos vamos acreditar. Eu tive um caso que eu estudei aqui nas pesquisas, que o indivíduo, num site de relacionamento, se apaixonou por uma moça,
né? Se apaixonou e pediu para casar com ela, e pediu para se encontrar com ela. Quando ele ficou sabendo que ela não era real, que ela era uma inteligência artificial. Então, como, né, operacionalizar essas questões? Criação de imagem de mulher em poses sensuais com o usuário. Um usuário relata: me apaixonei e descobri que a mulher não era real. Essa é a imagem da inteligência artificial em que o fulano se apaixonou num site de relacionamento e ela não era real, né? Olha que coisa. Hoje nós temos várias doenças causadas pelo esse mundo digital, com o mau uso da internet ou a questão da desconexão. Eu tenho a síndrome do toque fantasma, né? A sensação de chamada. Você já teve sensação que o celular tocou e aí você vai ver, não tocou, né? Fobias, cyberfobia, nomofobia, que é o tempo sem celular, náusea digital, que a gente chama de cyber sickness, que é rolar a tela. Tem gente que fica rolando a tela sem parar, não está nem olhando, mas isso é uma mania de rolar a tela, né? Depressão no Facebook, né? Falta de esperança no futuro, vícios em jogos online, né? Vícios em internet, jogos e pornografia, hipocondria digital. Você já ficou no Google procurando remédio para determinada doença? Eu tô com dor de estômago. Deixa eu ver qual remédio é bom para dor de estômago, qual remédio natural, qual remédio alopata, qual remédio homeopata, né? Então, hipocondria digital, que alguém que fica procurando remédios na internet e se automedica. Efeito Google, que é a amnésia digital, né? Você confia no armazenamento de dados, coloca tudo lá no arquivo e tudo você vai lá, tudo joga no arquivo, tudo joga no e-mail. Depois, quando você precisa, você vai lá buscar, que você sabe que está armazenado lá. Ou então, tudo você coloca no Google Drive e você sabe, eu guardei. Eu sei que eu tenho uma decisão do Supremo que trata desse assunto, está guardada no Google Drive, né? Então, efeito Google. Isso dá amnésia digital. As pessoas não guardam mais na memória os dados. Ele confia que está tudo armazenado, né, no Google Drive. A síndrome da visão do computador, que é o cansaço visual. Existe uma síndrome chamada síndrome do olho seco. Você fica muito tempo na tela do computador e quando você fixa na tela do computador, você para de piscar. Nós temos que piscar um número por dia. É esse ato, né, de piscar o olho que forma a umidade ocular e o sáculo lacrimejal, né? Então, se você ficar parado sem piscar muito tempo, o olho seca e ainda tem a luz, né, da tela do computador. A síndrome do pânico, a ansiedade, né, a depressão, e chega, às vezes, até o suicídio. Eu trouxe aqui, tecnofobia, monofobia, dependência do celular, telefonefobia, impaciência para atender chamada, selfiefobia. Quem que não fica o tempo todo tirando selfie? Tem gente que tem mania de selfie, né? Se ela ficar sem tirar uma selfie, ela fica... Olha aqui, o cyberfobia, o tempo todo na internet. Transtornos mentais associados ao uso, né, das tecnologias. Há uma cartilha, um estudo, uma pesquisa de psiquiatria e mundo digital, do uso problemático da tecnologia e as novas ferramentas e a questão da saúde mental. Então, existem, inclusive, programas de pós-graduação em psiquiatria e ciências do comportamento, principalmente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para estudar essa questão do comportamento humano frente à internet, né? Hoje há um novo conceito de ambiente digital, que nós chamamos meio ambiente cultural digital. E existem novos riscos no ambiente digital, né? Novos riscos de doenças do trabalho e doenças para a sociedade, tá? E por isso que nós professamos aí o compliance digital. O que é o compliance digital? O compliance digital é tudo isso. É um compliance que vai cuidar da inteligência artificial, do uso responsável, da introdução e uso responsável da inteligência artificial e da proteção de dados pessoais frente, né,
aos direitos humanos fundamentais e a compatibilização com os direitos econômicos, políticos, sociais e culturais. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Eu vou interromper o compartilhamento e, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, estou à disposição. O Robson diz assim: sobre a Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas, estaremos reproduzindo no Brasil novamente a tendência global implementada na Comunidade Europeia? Sim, é isso. Né? Nós estamos alinhados com a Comunidade Europeia, porque eles estão mais avançados que nós. Né? A governança de dados abrange o tratamento de dados tecnológicos da informação, claro. Interessante que vi hoje uma notícia no LinkedIn, até mesmo a divulgação do aniversário de um funcionário pela empresa, numa lista de aniversariante do mês. Isso constitui violação do LGPD, caso não tenha autorização prévia? Então, a data de aniversário, nós precisamos saber se isso é um dado pessoal sensível ou apenas um dado pessoal, né? A data de nascimento da pessoa está de fácil acesso nos documentos públicos. Então, eu não sei, eu acho que não é um dado sensível, tá? A data de nascimento da pessoa. Câmara de segurança dentro da empresa. A empresa tem que solicitar autorização. Aí sim, nós não podemos monitorar as pessoas, geolocalizar, gravar a imagem e o som das pessoas sem autorização. Ainda que a empresa tenha um legítimo interesse, ainda que ela tenha o direito de cuidar do seu patrimônio, ela tem que pedir autorização, né, da pessoa, porque a imagem da pessoa que está ali... O Henry Ford era mais inteligente, fazia carros acessíveis para os seus operários, é isso aí, né? O indivíduo, hoje, ele trabalha com a inteligência artificial, mas ele não tem acesso a essas inteligências artificiais, não é verdade? Por exemplo, um motorista da iFood tem um celular bem mutreta, né? Aquele celularzinho bem vagabundinho. Ele não tem como ter um celular bom, por exemplo, né? E ele não tem como ter uma conta de celular. A conta de celular, por exemplo, dele é uma conta pré-pago. Ele não tem dinheiro para ter uma conta para usar o celular com largueza. Então, as pessoas usam as novas tecnologias para trabalhar, mas eles não têm acesso, entendeu? Existe uma exclusão digital, né? Professora, a ACP contra a Uber, que ela fez acordo em 12 de 2023 e descumpriu, e agora o processo está em sigilo. De acordo com a sentença do Dr. Maurício Simões, consta do processo prova dos requisitos empregatícios do motorista, dentre eles a subordinação. Então, eu li essa sentença do Maurício Simões, e ele realmente pegou os regulamentos internos da Uber, que diz o que os trabalhadores devem cumprir, quais são os requisitos que os trabalhadores devem cumprir. E com base nesses regulamentos internos, o trabalhador tem que ter o carro limpo, o trabalhador tem que oferecer balinho, o trabalhador tem que trabalhar não sei quanto, senão ele é excluído. Essas diretrizes são ordens. E como são ordens, o Maurício Simões entendeu que isso era vínculo de emprego. Essa decisão do Dr. Maurício Simões está no tribunal para ser julgado o recurso ordinário, tá? Então, vocês aguardem aí o recurso ordinário para ver o que vai dar, tá bom? Existe subordinação jurídica? Seria melhor atender o modelo do trabalho intermitente? Eu acho que o intermitente não, eu acho que o trabalho avulso é mais adequado. Né? O avulso, ele não é empregado, mas ele tem os mesmos direitos que qualquer trabalhador. É melhor considerar avulso, na minha opinião, tá? Eu acho que não se encaixa no intermitente. Quero falar para vocês, aqui até alguém que perguntou, olha, nós temos uma nova redação da NR1, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais da Saúde Mental, e a NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Sim, nós temos aí
Agora, a lei emprega mais mulheres, a CIPA-A, que é a lei que determinou que a CIPA cuide do ambiente de trabalho, da Comissão de Prevenção de Acidentes e Assédio. E eu quero falar para vocês, gente, que tem 2 ISO. Sabe o que é normas da ABNT? 2 ISO. Tem a ISO 26.000, anotem aí. ISO 26.000 e tem a ISO 30461. Ambas tratam de assédio, discriminação, bullying, cyberbullying, diversidade, compliance de diversidade, frente às novas tecnologias. Então, tem 2 ISO, vocês têm que trabalhar com essa ISO. A ISO 26.000 e a ISO, acho que é 30451, se eu não me engano, tá? Depois eu mando para vocês direito essa ISO que trata desse assunto. O Rodrigo pode procurar aí para mim e colocar aqui. Ah lá, ó. O Robson colocou. ISO 26.000, tem a 26, tem a 2601 e tem a ISO 30461. É isso mesmo, que trata de gestão de riscos. E aí entra também a questão da inteligência artificial, entra o bullying, o cyberbullying, o cyberstalking, entra a discriminação, a inclusão digital. Olha que coisa interessante, né? Então, hoje nós temos já que fazer correção, ISO 30451. É isso aí. Eu não lembro direito o número. Você conferiu aí, o Robson? Esse número? 30451. Depois vocês dão uma lida nessa ISO, tá bom? Vocês que são da área empresarial, que vai implantar compliance, não pode deixar de implantar o compliance usando essas normas da ABNT. Tudo bem? Gente, é isso. Eu abro para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou à disposição. Henry, alguma pergunta? Não. Suzete? Também não. Rodrigo, você que está aí quietinho, Rodrigo, que é um dos nossos coordenadores. Excelente aula, professora. Estou aqui prestando atenção e anotando tudo. Eu vou mandar esse slide para o pessoal aí da ESA e eles postam no Classroom para vocês, tá bom? Tá ótimo? Tá ótimo, professora. Foi maravilhosa a aula. Então é isso, muito gente. Obrigado, professora Ivani. Excelente aula, viu? Ótimo, então. Doutora, excelente aula. Obrigada, Sueli. É Suzeli. Eu falei Sueli. É Suzeli, doutora. Tem Suzeli. Suzeli. Seu nome é diferente. Uhum. Nós temos, nesse curso, gente, nós temos acho que mais de 100 pessoas inscritas. Então, vale a pena, viu, vocês ficarem. A Ana Cecília agora vai dar aula, depois a doutora Selma. A doutora Selma acabou de fazer um guia de consentimento na área do LGPD, né, com a aprovação da ANPD, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela vai trazer muito essa questão para vocês, né? E ela tem, assim, o domínio dessa ISO que nós conversamos aqui, a 30415, Recursos Humanos, Diversidade, Equidade e Inclusão. Então, essa ISO trata disso, mas esse Recurso Humano, Diversidade, Equidade e Inclusão, à luz das novas tecnologias, gente. À luz das novas tecnologias. Então, é o novo mundo. Tudo agora é à luz das novas tecnologias, tá? Obrigada pela atenção, me despeço aqui, até a próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigado, boa noite.